a origem e a expansão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da região de Caratinga nas décadas de 1930 e 1940. Pesquisa realizada no arquivo das atas das reuniões da Assembleia de Deus de Caratinga. O termo de abertura do primeiro livro de registro das atas do Concílio da Igreja Assembleia de Deus de Caratinga foi realizado em 26 de setembro de 1943, o qual foi assinado pelo pastor-presidente José Gonçalves de Oliveira, sendo destacado na capa do livro em arquivos da Igreja, conforme pesquisa e como demonstra em anexo 2 deste artigo, além da assinatura do referido pastor, o seu carimbo, tal qual o carimbo da Igreja, que registra o endereço da sede da Assembleia de Deus na rua João Pessoa, em Caratinga. O pastor José Gonçalves de Oliveira, conforme a ata da primeira reunião de conselho da Assembleia de Deus em anexo 3, foi quem realizou aos 26 dias do mês de setembro de 1943, às 18 horas. Nesta reunião foi tratado de assuntos sobre Anaquilício, ou seja, sobre Anaquilício Duarte Mendonça e Salvador Francisco. Anaquilício Duarte era acusado de rebeliar-se contra as disciplinas da Igreja e unir-se a não-crentes para persegui-la, e Salvador Francisco de faltar aos cultos há mais de 8 meses sem motivos justificados, o que não era tolerado pela Igreja. Estes já haviam sido admoestados por várias vezes e chamados ao conselho, não sendo obedecido, propunha-se sua exclusão. Entretanto, certo membro da Igreja, de nome Dionísio Vieira, propôs dar mais 30 dias de prazo para que comparecessem e reconciliassem. Porém, no término da realização da segunda reunião do Conselho da Assembleia de Deus, em anexo 4, realizada no mesmo dia, ou seja, aos 26 dias do mês de setembro de 1943, às 21 horas, após o culto, apareceu Anaquilício Duarte Mendonça e, mesmo assim, pedindo sua exclusão incontinente, mediante tal atitude e não podendo tolerá-lo mais tempo, o Conselho resolveu excluí-lo do rol de membros. A última ata, assinada pelo pastor José Gonçalves, enquanto primeiro pastor-presidente da Assembleia de Deus em Caratinga, foi a de número 34, em anexo 5, que se refere à reunião do Conselho realizada aos 4 dias do mês de junho de 1946, em que se tratou do envio de uma comissão de visita a uma membro de nome Maria Aparecida, que estava usando pinturas e namorando não-crentes, o que não era permitido pela Igreja. Foi tratado também de assuntos relacionados a crentes que estavam ausentes dos cultos realizados pela Assembleia de Deus. A ata de número 35, em anexo 6, 7 e 8, já foi assinada pelo pastor Geraldo de Freitas, que havia assumido a posição de pastor-presidente. Ela é referente à reunião de conselho da Assembleia de Deus, realizada aos 2 dias do mês de julho de 1946. Pode-se dizer, então, que este foi segundo pastor a presidir a Assembleia de Deus do campo de Caratinga. Esta ata tratou de assuntos referentes ao relatório de visita realizada por uma comissão aos irmãos Antônio Luciano Soares, Geraldo Claudino Soares, Antônio José Soares e Claudino Soares. A comissão declarou não ter tido êxito em sua visita
e assim ficou decidido que o próprio pastor a faria novamente. Dentre outros assuntos, foi tratado também o caso de uma crente de nome Maria de Barros, que, segundo o registro, havia prestado culto à imagem de escultura, sendo que tal atitude não era permitida pela igreja. A última ata a ser assinada pelo referido pastor como presidente da Assembleia de Deus de Caratinga foi a ata de número 39, em anexo 9 e 10, que registrou a reunião do Conselho da Assembleia de Deus de Caratinga aos 5 dias do mês de novembro de 1946, às 19 horas, onde foram tratados dos seguintes assuntos: relatório de caixa de escola dominical, relatório de caixa de evangelização e relatório de caixa de socorro. Foi realizado também a exclusão de uma membro que havia frequentado diversões consideradas mundanas e praticado o uso de cabelos cortados, pois não eram permitidos tais atitudes para membros da igreja. Além disso, foi excluído um membro da igreja que estava vivendo desordenadamente em contrastes com a doutrina da igreja. Foi tratado também o caso de um crente chamado João Dornelas, que estava desanimado na vida espiritual e frequentando futebol, sendo que a prática deste esporte era reprovada pela igreja, para o qual resolveram enviar uma visita que ficou a cargo do próprio pastor Geraldo de Freitas. Na ata de número 40, anexo 11, está registrada a reunião do Conselho da Assembleia de Deus, realizada aos 3 dias do mês de dezembro de 1946, que foi presidida pelo pastor presidente, que agora era o pastor Benevenuto de Araújo, que veio a presidir a Assembleia de Deus até o ano de 1948, conforme escrito na ata de número 61, em anexo 12, deste conselho, que é a última ata com o registro do nome deste pastor como presidente da Assembleia de Deus, pois a ata de número 62, em anexo 13 e 14, escrita aos 7 dias do mês de setembro de 1948, já foi assinada por um novo pastor denominado Geraldo Salles, que veio a presidir a referida instituição até 1950, quando José Gonçalves de Oliveira tomou posse como pastor-presidente interino, conforme relata na ata do Conselho da Assembleia de Deus, de número 89, em anexo 15 e 16, da reunião realizada aos 2 dias de janeiro de 1951. Conforme a análise do que foi registrado por Ferreira 2003, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Ipaba, Minas Gerais, é fruto do trabalho de evangelização realizado pela igreja de mesma denominação do campo de Coronel Fabriciano, a qual era presidida pelo pastor José Alves Pimentel, que indicou e apoiou o dirigente local da primeira congregação da Assembleia de Deus desta localidade, o senhor Orozimbo, o qual era assistido pelo pastor regional Altivo Teodoro da Cunha. Segundo Ferreira, 2003, em 1954, esta congregação ficava nas propriedades do senhor Mariano, onde hoje se localiza a Escola Estadual Gerson Gomes de Almeida. Mais tarde, mudou-se para a casa de um senhor por nome Manuel Maia, nas proximidades da Lagoa Central, e depois para a rua Jesse de Assis Pena, em terreno cedido pelo senhor Antônio Quirino. No ano 1958, devido a argumentos da diretoria da Assembleia de Deus de Caratinga, que alegava que tal congregação estava dentro das divisas do município de Caratinga, foi necessária uma negociação entre ambas diretorias, na qual a congregação da Assembleia de Deus de Ipaba
que até então estava sob direção do pastor-presidente da Assembleia de Deus de Coronel Fabriciano, José Alves Pimentel, passou a ficar sob direção da presidência da Assembleia de Deus do Campo de Caratinga.